na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 35 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e neste momento está conosco aqui no estúdio a Vivian Mendes, ela é pré-candidata ao Senado pela UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Bom dia, bem-vinda a Campinas, né, que você é da capital, e bem-vinda ao programa. A tendência nossa é dar espaço para todo mundo. A gente não é um partido privilegiado. Olha, eu um veículo de comunicação que privilegia esse ou aquele. Eu acho que o eleitor ele tem que ouvir, né, para poder fazer a escolha. Quando você falou da UP, né, que foi partido que surgiu, né, em 2019, qual que é a diferença? Porque é um partido socialista. Qual que é a diferença do PT e do PSOL, por exemplo, e do PSTU? Nós somos um partido que a gente começou o processo de legalização, na verdade, a partir das grandes jornadas de 2013. A gente começou a pensar sobre isso. E nós somos o primeiro partido nas últimas décadas que não surgiu de racha de nenhum outro partido. Eu sou fundadora do partido e eu nunca fui filiada a outro partido, nunca tinha sido pré-candidata a nada, candidata a nada. Mas a gente decidiu, a partir daquela luta popular, dos nossos movimentos sociais, porque a Unidade Popular surgiu de movimentos sociais do Brasil. Eu sou do movimento de mulheres Olga Benário, a gente organiza mulheres no enfrentamento contra a violência. Então, a gente decidiu construir um instrumento político que expressasse as nossas ideias, porque a gente realmente não se sentia representado pelas organizações que existiam. E a gente viu que, a partir das grandes jornadas de 2013 e tudo mais, né, que foi se dando no país a partir daquilo, havia uma grande dificuldade de representatividade. A gente queria um partido que fosse a cara do nosso povo e construído dessa forma bastante popular. E foi isso que a gente decidiu fazer. E a gente começou o processo em 2014, a legislação mudou, a gente teve que reiniciar. Em 2016, a gente reiniciou. E hoje nós somos o único partido que se registrou na nova legislação, né, que, inclusive, o Bolsonaro tentou registrar um partido e não conseguiu. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que construiu um partido que não tem nenhuma figura política conhecida, nenhum figurão, mas que foi construído pelas mãos do nosso povo, coletando 1.200.000 assinaturas para registrar. Então foi assim que a gente decidiu fazer. Bem mais do que o necessário, né? É porque esse processo de construir um partido, ele foi se dificultando, complexificando mesmo, né? Então você precisa ter uma quantidade de assinaturas válidas, mas hoje muitas pessoas nem votam mais. Então, a gente recolhia assinaturas de apoiamento e os cartórios não tinham assinaturas, a pessoa não votou nas últimas eleições para eles poderem identificar se aquela assinatura era válida. Então, a gente perdeu várias fichas no processo. Então, a gente teve que coletar muitas assinaturas. Então, você é candidata ao Senado, né? E a gente vê hoje um protagonismo maior do parlamento, né? Talvez pela própria fraqueza do governo Bolsonaro, certo? Mas como é que você encara esse protagonismo maior do parlamento, principalmente do Senado, que é o seu caso? E quais são os planos para que esse protagonismo se reverta em bem para a população e não em bem para os próprios políticos, como tem sido nesse caso? É uma ótima pergunta, até porque o Senado deveria existir para justamente fiscalizar o Executivo, né? Esse é o papel. Não à toa a CPI da Covid foi realizada ali, né, nessa parte da Câmara que deveria servir a isso, principalmente. Eu digo, assim, com bastante tranquilidade que sou pré-candidata a senadora para prender Bolsonaro. Esse é o nosso central da nossa campanha. Bolsonaro é um criminoso, ele é responsável por crimes de lesa humanidade, graves violações de direitos humanos, e ele precisa ser responsabilizado. Eu acho que o papel do Senado, claro, com o envolvimento da nossa população, porque ninguém é capaz de transformar nada numa tacada, numa canetada, nem no parlamento, inclusive nem no executivo. Por isso, nosso partido é um partido popular, um partido de organização do nosso povo. Mas o nosso compromisso é com isso, é mobilizar o nosso povo para que a gente possa defender juntos Vivian, a mudança da nós realidade. Tivemos, assim, quando você olha a história, né, do país, a gente vê que nós tivemos mudanças de mãos, né, do poder, né? Nós tivemos aí a redemocratização, Collor, depois veio o Itamar, depois veio o Fernando Henrique, vamos chamar de centro-direita, né? Assim, dá para a gente colocar isso. Depois nós tivemos o Lula, a Dilma, e a gente teve a direita agora nas mãos do Bolsonaro. Num primeiro momento, lá na época da redemocratização, nós tivemos uma participação do PT nascendo, do PT crescendo, sendo um grande partido aí que poderia trazer esperança para o povo brasileiro. Depois nós tivemos as notícias de corrupção
E eu não vejo mais os partidos de esquerda com tanta aderência à população como nós vimos lá na época da redemocratização e da fundação do PT. Eu lembro das Assembleias do Povo, por exemplo. O Edmilson lembra disso. Lembro. Que reunia muita gente. A esquerda, eu tenho a impressão que ela não fala mais para o trabalhador. Como que você vê isso? Você concorda comigo? Você discorda? E por que se você concordar, por que houve esse distanciamento? Uhum. Inclusive, eu sou de uma região de São Paulo, eu sou da Zona Leste, de Guaianazes, um bairro bastante popular, onde a gente viu uma história desses partidos se organizarem e ter um trabalho muito ativo no passado, né? Quando a gente decidiu construir a Unidade Popular, a gente chegou também a essa conclusão, de que havia um afastamento muito grande da vida, da dinâmica dos partidos políticos com a realidade concreta do nosso povo. Uma dificuldade de se expressar ali naquela periferia onde falta tudo, onde o Estado só aparece com a polícia, né? Então, tem uma carência de presença de Estado e aonde você tem ali uma disputa das pessoas numa consciência mais atrasada, com o crime organizado, ou com uma parcela, que eu vi que vocês estavam falando antes sobre isso, sobre uma parcela evangélica com uma politização muito enviesada, muito politizada também, mas assim de uma forma muito atrasada. Então, essa é a disputa da consciência do povo e a gente também concorda com isso, que havia um afastamento muito grande. Quando a gente decidiu construir a Unidade Popular, essa foi a nossa opção. Construir um partido que fosse de fato popular e que fosse construído e tivesse a sua dinâmica a partir dos bairros, de onde as pessoas moram, de onde as pessoas trabalham, organizando as mulheres, que são a maioria da sociedade e não estão representadas nas direções dos partidos políticos, por exemplo. Você atribui isso ao machismo ou uma questão prática em que a mulher tem que trabalhar, cuidar de casa e fazer um monte de coisa? A mulher ter que trabalhar, cuidar da casa e fazer um monte de coisa também é uma expressão do machismo, né? O machismo não é uma novidade na sociedade. O machismo é anterior, inclusive, ao capitalismo, né? Assim, essa exploração contra as mulheres. Agora, ela tem graves desdobramentos na vida das nossas mulheres. Aqui em Campinas mesmo, a gente tem pelo menos denunciadas 11 casos de violência todos os dias, né? E é importante a gente frisar denunciados, né, registrados, porque a gente tem um índice muito alto de subnotificação em relação a isso. Então, a vida das mulheres é, claro, uma vida muito mais difícil você se envolver politicamente sendo mulher. Então, quando a gente decidiu construir a Unidade Popular e a gente decidiu que tinha que ser um partido com a cara do nosso povo, a gente fez movimentações desde lá de trás para que as nossas mulheres pudessem se formar como quadros políticos, porque dá mais trabalho você formar uma mulher como quadro político. Muito mais, gente. São 10 horas e 42 minutos. Nós estamos entrevistando a Vivian Mendes. Ela é pré-candidata ao Senado pela UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Nós temos aqui, antes de passar para o Edmilson, o nosso ouvinte perguntando, o Tandy Negrão, perguntando o seguinte: o partido vai apoiar quem para presidente? Vai estar com o Lula ou com o outro? A gente tem pré-candidatura própria para presidente, né? Inclusive, podemos trazer ele aqui. Leonardo Péricles é o presidente nacional do nosso partido, é um homem negro, morador de uma ocupação, militante do nosso movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, e mora em Belo Horizonte. Ele é nosso pré-candidato a presidente da República. No segundo turno, se houver? A gente tem como prioridade derrotar o fascismo no nosso país. Nós estamos muito preocupados com a conjuntura, Rose. A gente tem, inclusive, a gente acha que a esquerda, de uma forma geral, tem subestimado as ameaças antidemocráticas, golpistas de Bolsonaro e de toda a sua corja, dos militares, os mesmos militares torturadores da ditadura que continuam no governo hoje, né? Então, a gente tem um governo militarizado. Então, essa corja, que precisa ser punida e responsabilizada também, tem ameaçado todos os dias, né? Dando sinais claros de que não vão reconhecer as eleições. E a gente acha que a prioridade no nosso país é derrotar Bolsonaro, mas a gente acha que as eleições, infelizmente, são insuficientes para isso. Elas são uma parte muito importante da nossa luta política, mas a gente não vai conseguir derrotar o bolsonarismo nas urnas. Então, nós temos pré-candidatura própria, apresentando um programa de defesa da classe trabalhadora, um programa popular, mas a gente acredita que vai precisar de muita organização e muita luta nas ruas para a gente poder derrotar esse avanço, né, da extrema-direita no nosso país. Quando se fala em socialismo no mundo, né, a gente não tem assim um exemplo gratificante de um país puramente socialista, né, que tenha se dado bem na economia, que tenha elevado o patamar econômico do país. E como é que vocês veem esse fracasso, vamos dizer assim, do socialismo como governo no mundo, né? Nós tivemos aí a União Soviética,
acabou e ela nunca conseguiu, na realidade, ser um país economicamente poderoso, certo? Era militarmente poderoso. Nós temos Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e outros exemplos ruins em termos de economia e que adotam o socialismo como forma de governo, certo? Como é que você, o pessoal da Unidade Popular, vê esse problema dessa estigma já do socialismo no mundo que não consegue se manter como e fazer um desenvolvimento de um país mais coerente, mais forte? Então, Edmilson, acho que a gente precisa começar pensando... Vamos discutir o fracasso do capitalismo, né? Pois é. A gente está num país onde é um dos maiores produtores de alimento do mundo e nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Não tem nenhum sentido uma sociedade como essa achar que isso é aceitável ou que isso digamos, louvável do ponto de vista econômico. Se a gente for olhar as desigualdades das grandes economias do mundo, como os Estados Unidos, né, o Biden está lá passando pano para Israel, um Estado genocida que assassina todos os dias o povo palestino, e o Biden está lá. Isso é a democracia que a gente quer? Eu acho que a gente precisa discutir mais profundamente o que é considerado pela sociedade como aceitável ou não. Porque é muito injusto a gente comparar a situação de Cuba com outro país. Você tem um bloqueio econômico contra Cuba. Você tem um bloqueio econômico óbvio, evidente, Cuba que todos os anos ele é reformado. Tem relações comerciais com mais de 40 países. Com condições, não tem dinheiro para comprar em condições comida, muito precárias, né? Porque Cuba não pode comprar, por exemplo, petróleo. Se qualquer navio que estacione no porto de Cuba, ele deve ficar 5 anos sem poder parar em nenhum porto dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos determina quais são as condições econômicas que o povo cubano vive. Agora, Cuba, que eu conheço bem, inclusive, já fui até lá, conheço as condições e sei como que é a vida da população. Claro, a Cuba é uma ilha, com 11 milhões de habitantes, com uma série de limitações, inclusive geográficas. Então, a gente tem que comparar questões comparáveis. A gente não pode fazer comparações que sejam tão desiguais, porque isso dificulta que as pessoas compreendam. Então, você acha que a culpa é do capitalismo, desses países socialistas não terem respondido aquilo que eles prometeram? A gente tem uma luta política que se dá em todas as instâncias. E nós temos que ver quem tem os melhores instrumentos nessa luta política, né? Quem é que gere, quem é que dirige e quem é que controla, né? Então, eu acho que essa é a questão que a gente precisa aprofundar, porque eu tenho certeza que a dona Maria, lá do meu bairro, lá de Guaianazes, que tem 5 filhos, que é semi-analfabeta e que os filhos já perdeu 2 para o crime organizado, quando ela sabe quais são as condições do povo cubano, de educação, de saúde, de segurança, né? A direita gosta tanto de falar de segurança pública, vamos discutir segurança pública em Cuba, né? Então, se a dona Maria conhecesse a situação, eu tenho certeza que ela defenderia. Mas é isso que eu coloco. A dona Maria, ela pode saber, por exemplo, que o que vocês estão prometendo melhoraria a vida dela. Por que ela não acredita? Mas ela acredita, porque 1.200.000 pessoas assinaram quando a gente foi dizer que a gente estava construindo um partido. Eu estou falando enquanto política, enquanto eleição de candidatos ligados à esquerda. E eu não estou falando de PT, porque o PT você já conhece. Eu estou dizendo o seguinte, quando você tem um partido de esquerda que chega para a população, houve um distanciamento. Quando você fala da tua pauta, dizendo, olha, nós vamos oferecer um salário melhor, nós vamos oferecer isso. Por que esse cidadão, esse eleitor, ele não acredita nessa proposta? Porque quando a gente foi construir a Unidade Popular, as pessoas disseram para a gente assim, mas as pessoas não acreditam nisso que vocês estão falando mais. Ninguém quer mais ouvir falar de partido. Era 2016, estava aquela grande confusão. E a gente foi para os bairros dizer, nós estamos construindo um partido, ele se chama Unidade Popular pelo Socialismo, e a gente quer seu apoio. E a gente coletou 1.200.000 assinaturas. Então, se as pessoas tiverem condições, o processo eleitoral ele é muito antidemocrático. As pessoas não sabem, não conhecem a Unidade Popular, ela não vai ter tempo de TV, ela não recebe fundo partidário, enquanto o Partido União, o partido que era o ex-PSL, que elegeu Bolsonaro, recebe 17 milhões por mês, a Unidade Popular mantém a sua sede com a contribuição dos seus filiados, que é de R$10 por mês. Que vocês precisam então é muito desigual. Nas urnas, exatamente. Né? Então a Unidade Popular é o partido mais jovem. Então a gente não participou. É a primeira eleição que a gente vai participar para deputado, por exemplo, mas a gente já teve que se enquadrar. Vocês têm expectativas de fazer alguns candidatos? Como eu estava falando sobre a desigualdade, a Unidade Popular vai receber 0,06% do fundo eleitoral. Né? Então é óbvio que existe um sistema que se retroalimenta na desigualdade, né? Vocês vão usar o fundo eleitoral, mesmo esse 0,0? Vamos usar, claro. E a gente defende que os fundos eleitorais eles sejam públicos para ter, inclusive, clareza sobre o que é feito no processo eleitoral.
Infelizmente, quando o fundo não é registrado, o que você tem é uma quantidade grande de caixa 2 e um aumento da desigualdade ainda maior. Mas você não acha que os partidos deveriam ser mantidos pelos seus militantes, que pagassem uma mensalidade por doações? O nosso é assim. Se for todo mundo assim, a gente até concorda. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. O nosso é assim. O Novo tenta ser assim, por exemplo. Mas é um partido de ricos. Aí fica fácil ser mantido pelo bolso dos seus filiados. Se você já tem no cerne do seu partido a desigualdade colocada. Nós somos um partido de trabalhadores, de trabalhadores, inclusive, muito precarizados, de mulheres. A maioria das mulheres são terceirizadas. Todos os brasileiros, por exemplo, têm que pagar do bolso dele para sustentar um partido político, seja ele qual for. A gente sustenta todos os partidos políticos. É que a forma de sustentação realmente é muito desigual. Mas se a gente tivesse uma igualdade, fosse uma coisa que fosse aceitável, eu acho inaceitável um partido receber 17 milhões por mês. Aí eu acho inaceitável receber R$1 do cofre público. Porque eu não tenho partido. Então, por que eu tenho que sustentar um partido? Não, tudo bem. Cidadão? Eu acho que a questão é que não existe igualdade. Seja qual for, desde que fosse igual, que todo mundo tivesse as mesmas condições, a gente até poderia discutir. O que a gente tem hoje é uma ampliação da desigualdade. Sim. Isso nós somos contra, seja como for. O problema no Brasil é que quando você pega o financiamento de campanha, quando nós tínhamos antes o financiamento privado, nós vimos a história do bendito Caixa 2. Aí nós tínhamos a defesa de que deveria ser um financiamento público para poder impedir a corrupção. Aí veio o financiamento público tirando dinheiro do nosso imposto, claro, daquilo que nós fazemos, e você tem hoje alguns partidos com alguns caciques mamando. Foi só uma desculpa, porque a corrupção não acabou. Ela continuou. Mas você continua com Caixa 2, né? Você vê que o Bolsonaro ele foi eleito com Caixa 2. O Bolsonaro foi eleito com várias empresas fazendo disparos de mensagens em massa para a população com fake news. E isso não está contabilizado, né? Então, é um processo que realmente é muito danoso. Isso aí nós estamos completamente de acordo. Inclusive, quando eu digo que nós não colocamos as nossas expectativas nas eleições somente, nós somos um partido político, é disso que a gente está falando. Se a população conhecer profundamente o processo eleitoral, ela vai se revoltar contra ele e não vai permitir que ele permaneça dessa forma. E o que você acha da questão da corrupção do PT? Olha, eu acho que a corrupção ela precisa ser combatida sempre. Essa é a questão. Agora, a gente só consegue, de fato, combater uma corrupção se a gente tiver uma participação popular muito profunda. E é isso que a gente defende. Quando a gente defende o socialismo, a gente defende o poder popular. A gente defende que o Estado precisa ter mecanismos de participação concreta do povo. O povo pode, deve e vai ser poder nesse país. Quando tiver consciência do seu papel e decidir transformar essa realidade de forma radical. Nós somos um partido bastante radical. Olha, nós temos um ouvinte aqui que está bravo. Ele está dizendo assim, meu Deus, essa candidata diz que a culpa é pré-candidata. A culpa é do capitalismo, mas tem um iPhone da Apple. Pelo amor de Deus, são hipócritas ao cubo ou seria a Cuba? Quem constrói todas as riquezas do mundo são os trabalhadores. E os trabalhadores têm que ter direito a acessar tudo que constroem. É isso que a gente defende. Essa política da miséria, da falta e da escassez, isso não tem nada a ver com o socialismo. E essa distorção é uma distorção ideológica, de achar que a gente defende que as pessoas todas têm que viver na miséria. Muito pelo contrário. Nós vivemos num país rico, só que das nossas riquezas, quase metade de toda a riqueza que é produzida nesse país, porque nós estamos falando, por exemplo, de um dinheiro público que vai para o fundo partidário, para o fundo eleitoral. Mas e o dinheiro público que vai para o bolso dos banqueiros? As pessoas estão falando sobre isso? Quase metade do que produz no Brasil é para o bolso de banqueiro, para pagar uma dívida que ninguém nem sabe qual é. A gente defende a auditoria da dívida pública. A gente defende que essa dívida, inclusive, que já foi paga, precisa ser auditada. Ninguém paga uma dívida que não sabe o que é. E o povo brasileiro, todos os dias, paga mais da metade do que produz para um bolso de banqueiros. Nós temos 300 bilionários no país. Bilionários, que podem gastar 1 milhão por dia até morrer e não vão deixar de ser bilionários. É dessa injustiça que nós estamos falando. A gente não quer discutir a miséria, a gente não quer discutir o farelo, a gente quer discutir o banquete. A gente quer discutir a produção de todas as riquezas desse país. É isso que a gente defende como sociedade. A dívida externa brasileira é enorme, né? Enquanto o Lula recebeu o governo com 800 bilhões de dólares do Fernando Henrique de dívida externa, que já era um absurdo na época. E entregou o governo dele, 8 anos depois, com 2 trilhões de dólares de dívida pública. Ou seja, e ele tirou, inclusive, a dívida com a FMI e com dinheiro contraído dos bancos brasileiros, certo? Como é que você vê isso? A dívida pública é um câncer. E nós precisamos estagnar esse câncer. Você não vai resolver nenhum problema no país sem ter orçamento. E para resolver orçamento, você tem que colocar o dedo na ferida. O que é essa dívida? Para onde ela vai?
para como ela está sendo paga e ela é Vocês são a injusta. favor de um calote, no caso? A gente é a favor de uma auditoria, né? Nós temos que cessar, porque nenhuma empresa... Eu trabalhei em empresa privada há muito tempo, trabalhei em multinacional, trabalhei em ONG, fiz muita coisa na minha vida. Trabalhei em multinacional, ninguém paga uma dívida sem saber o que é. Você tem auditoria para isso dentro da empresa, né? Você tem esses mecanismos feitos para saber se o que está acontecendo ali é real. Aí, por que o Estado não? Parece que o Estado sempre tem que pagar primeiro e depois perguntar qual é a dívida. Ninguém faz isso. Eu quero saber exatamente qual que é a fatura que eu estou pagando. Bom, né? eu quero agradecer a presença da Vivian Mendes. Ela é pré-candidata ao Senado pela UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Muito obrigada, sucesso aí na tua jornada, Obrigada, na tua campanha. Rose. Obrigada, Obrigado. Edmilson. Obrigada, Rádio Bandeirantes, todo mundo que escutou. Obrigada quem quiser me seguir aí nas redes sociais, vivianmendes.oficial. A gente agradece imensamente. E Obrigada. unidadepopular.sp. Tá certo. E a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Bastidores do Poder. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem um Fox Paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Criciúma às 19 horas no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma. E no sábado, o Guarani enfrenta o Bahia às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Jogos da 18ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. A última audiência do Comitê Seleto da Câmara, que investiga a insurreição do dia 6 de janeiro de 2021, se concentrou nas ligações entre o ex-presidente Donald Trump e os grupos extremistas de extrema-direita que estavam na vanguarda do esforço violento para impedir a transição do poder e mantê-lo no cargo, apesar de sua derrota eleitoral. O painel destacou repetidamente que um tweet de Trump de dezembro de 2020 para argumentar que o ex-presidente incentivou os extremistas e os viu como suas tropas na área do Capitólio. O tweet afirmou que era estatisticamente impossível ter perdido as eleições de 2020 e disse que haveria um grande protesto em Washington, D.C., em 6 de janeiro. O comitê também revelou evidências mostrando como o pedido de Trump para que seus apoiadores marchassem até o Capitólio havia sido planejado com antecedência. E a viagem do presidente Joe Biden ao Oriente Médio tem como principal objetivo de aproximar Israel e a Arábia Saudita. Biden vai abraçar os acordos de Abraão, da era Trump, que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes e buscar